Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 55. Controle da vida. Oi, gente! O episódio de hoje foi inspirado no autor e palestrante indiano Siri Kumar Rao. Ele é criador do curso Criatividade e Domínio Pessoal. Ele tem apresentação no TED.com e muito interessante o que ele fala sobre ansiedade e estresse. Então eu gostaria de compartilhar com vocês e eu tô tão animada com todo esse processo de estar fazendo um podcast por dia que tem tanta coisa tão boa aparecendo e surgindo para eu estar comentando com vocês. Eu nunca tinha ouvido falar dele, do Sr. Rao, e ele apareceu para mim por conta de outras pessoas que eu sigo e numa história de que uma pessoa que estava com bastante estresse, ligaram para ele e ele falou, deixa eu ler um poema para você. E o cara, nossa, eu tô estressado, preciso resolver minha vida, o que você vai ler um poema? Mas na base desse poema você começa a entender o que ele quis dizer, como que ele vai tratar esse estresse e essa ansiedade. Então eu vou começar lendo o poema dele. Na verdade o poema não é dele, o poema é do Rumi. Rumi é um poeta do século XIII, lá de 1200 e alguma coisa. E ele é bem famoso, já vi vários autores que eu gosto citando esse poeta. Estou louca até para comprar o livro dele. E então vamos começar com o poema dele, que diz assim: quando corro atrás do que acho que eu quero, meus dias são uma fornalha de estresse e ansiedade. Se eu me sentar em meu próprio lugar da paciência, o que preciso flui para mim e sem dor. Disto eu entendo que o que eu quero também me quer. Está me procurando e me atraindo. Há um grande segredo aqui para quem pode entendê-lo. Eu achei lindo esse poema e eu acho que faz bastante sentido. Então, ele começa assim: por que você se estressa? Eu estresso por causa do trabalho, por causa de dinheiro, por causa de saúde, por causa das minhas crianças. E tem várias razões por que as pessoas vão falar por que se estressam. E ele diz: isso é mentira. Isso não é a sua fonte de estresse. Existe somente uma razão para o estresse. É porque você tem uma visão muito firme, muito fechada de como o mundo deveria ser. Nós somos todos maníacos, obcecados por controle. Sempre estamos querendo controlar alguma coisa. E isso é o que causa o estresse e a ansiedade. Você tem uma visão de como o universo deveria ser. A gente sempre fica imaginando como que o universo deveria responder às coisas que a gente faz. Mas daí ele fala assim, que o universo ele não está brincando de bola com você. Na verdade, eu traduzi isso do inglês, que no inglês eles chamam playing ball, que é a expressão brincando de bola. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o universo não está ali para concordar e trabalhar e ajudar da maneira que você sugere como que ela tem que ser. O universo está ali para cuidar de você, mas não quer dizer que ele vai estar brincando de bola. Ele não vai estar ali, tá, beleza, você quer que eu faça assim? Então eu vou fazer assim. Não é assim que funciona. Um exemplo é
vou dar um exemplo de uma relação de pai e filho, por exemplo, dos pais e as crianças. Se você é uma boa mãe, um bom pai, você alimentaria seu filho com saladas e verduras ou com um pote de sorvete? Tipo, tá na hora do almoço, vou dar um pote de sorvete para eles comerem ou vou dar verduras e legumes, algo saudável para eles comerem? Se você é um pai e uma mãe que pensa na saúde dos teus filhos, você vai oferecer a salada, certo? Quando você era criança, os seus pais sempre davam sorvete toda hora que você pedia? Ah, quero sorvete, tá bom, tó. Quer sorvete? Ah, tá bom, tó. Ou eles cuidavam para que sempre que possível você comesse verdura, salada, algo saudável na maior parte do tempo. Então, se você teve bons pais, eles sempre procuraram primeiro te oferecer as coisas mais nutritivas para depois te dar o sorvete, certo? Então, essa é uma ideia maior do que a gente imagina, porque daí vem que mostra que a força maior que se preocupa e que cuida de nós, ou que seja Deus, o universo, sempre vai, uma hora ou outra, nos servir salada e vegetais, mesmo se a gente não gosta. Porque essa força, ela está buscando o nosso bem maior, ela está cuidando da gente. Nós passamos a vida inteira nessa tentativa de exercer o controle sobre alguma parte interna e externa do ambiente que estamos, causando assim ansiedade e estresse. Nós sempre queremos ver o resultado, a gente sempre quer ter controle. Por exemplo, quem quer ser empreendedor, a gente quer ter o controle do nosso tempo, do nosso horário. Quando a gente casa, a gente quer ter controle da nossa vida, de como que vai ser ela. E nunca acontece do jeito que a gente quer, certo? O casamento sempre vai ter alguma novidade. No trabalho, no teu emprego ou na tua empresa, sempre vai ter alguma coisa que não está no seu controle. Só que aí a gente se estressa, porque a gente não teve o controle daquilo. Mas a verdade é o seguinte, você não tem controle. E outra, você nunca teve o controle. E outra, você nunca terá controle. O que temos é uma ilusão de controle. O que é bom? O que é bom? Tudo o que você fez e faz e que deu certo, que aconteceu como você gostaria, é porque milhões de outras coisas que poderiam ter dado errado não deram. E é nesse momento que você precisa ser grato. Porque o que poderia ter dado errado não deu, então seja grato. Então, ter essa ilusão de controle faz com que sim, a gente faça planos, que a gente tenha objetivos, mas é importante que a gente tenha em mente que isso é uma ilusão de controle, que coisas podem acontecer. Então a gente precisa ser grato para cada momento que as coisas boas estão acontecendo. E quando a gente tem isso em mente, que essa é uma ilusão de controle, assim o teu bem-estar, a tua felicidade não vai estar associado com o teu sucesso e com o teu resultado final. Porque você vai estar sempre agradecendo o processo, o caminho que você está levando. Porque o controle, o resultado final, você não tem. Você não tem controle, você não sabe. Lembrei agora do escritor... Nossa, me fugiu o nome dele. O Eckhart Tolle, que ele tem um livro The Power of Now, que é o poder do agora, que ele fala várias vezes, eu escutei esse livro dele, a voz dele falando, que ele fala assim, o ontem já não existe mais, o amanhã já não existe mais, o único momento que existe é o agora. E a cada minuto que vai passando, o passado vai se criando, ele deixa de existir, deixamos de ter controle sobre o que aconteceu, e a gente só tem controle sobre agora. E na verdade não é controle, a gente só tem o agora, a gente só tem esse momento. Então quando a gente desassocia, a gente tira a nossa felicidade, eu só vou ser feliz quando eu alcançar tal e tal objetivo,
a gente sofre demais, a gente gera esse estresse, a gente gera essa ansiedade, porque a gente não tem controle. E o mais legal de tudo isso é que ele fala assim, quanto mais você se desapega do resultado final, maior a possibilidade de conseguir o que você deseja. E eu pensei, quando ele falou nisso, eu pensei na analogia de criança, como eu falei de oferecer salada e sorvete. Quando as crianças, quando a gente tem uma vida que as crianças vão obedecendo, que tá tudo bonitinho, eles têm os problemas, mas vão lá e passam, você acaba querendo oferecer um sorvete mesmo que a criança nem tenha pedido, certo? Então a gente vai levando a vida, que legal, você fez um esforço, tinha trabalho para fazer, você foi lá e fez, parabéns. E você vai vendo aquele esforço que não é fácil, mas que mesmo assim você conquistou, que você conseguiu. Recompensas vão aparecer no caminho. Então, e é muito interessante a gente então se desapegar do resultado final e a gente viver o nosso dia a dia, ser feliz no nosso dia a dia. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. E antes de fechar, eu tenho essa vontade de ler de volta esse poema. Eu vou fechar esse podcast hoje, esse episódio de hoje com esse poema, para a gente refletir então sobre o nosso dia a dia, sobre a etapa, o caminho que a gente faz a cada dia. Então vamos lá para o poema do Rumi. Quem quiser pesquisar ele é o Rumi. Quando corro atrás do que acho que quero, meus dias são uma fornalha de estresse e ansiedade. Se eu me sentar em meu próprio lugar de paciência, o que preciso flui para mim e sem dor. Disto eu entendo que o que eu quero também me quer. Está me procurando e me atraindo. Há um grande segredo aqui, para quem pode entendê-lo. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!